e uma boa noite para todos nós. Os estudos que são feitos sobre arqueologia nos trazem algumas informações extremamente curiosas sobre a forma como, de certa maneira, o homem primitivo, sim, o homem ainda na época da pré-história, trabalhava a questão do sepultamento dos seus afetos, dos seus entes queridos. Das comunidades primitivas do período neolítico, nós podemos encontrar em alguns sítios arqueológicos o sepultamento de pessoas junto com alguns de seus objetos pessoais, suas tigelas, seu arco, sua flecha, seus adereços. E uma pergunta que se impõe numa circunstância como essa é: qual a razão que levaria as pessoas a colocarem objetos ao lado de um morto, uma vez que ele já não vai mais poder fazer uso de nenhum desses objetos que estão sendo colocados ali? E é a própria arqueologia que nos responde que esse fenômeno, observado não só em um sítio arqueológico, mas um fenômeno muito frequente em diversos lugares, decorre da percepção do homem primitivo, já naquela época, da sobrevivência da alma, da existência de uma crença dentro da estrutura social daquele período ainda pré-histórico, de que existia algo em nós que deveria sobreviver à morte, e que por isso as criaturas deveriam ser sepultadas com os seus objetos. Essa prática, ela seria uma prática que iria se repetir ao longo da história. Que respondam isso os egípcios, com as suas pirâmides, que sepultavam seus faraós com todos os seus tesouros. Por quê? Pela ideia, sim, de que havia algo que sobreviveria à vida material. E esse fenômeno, ele atravessa da pré-história para a história. E desde as épocas mais remotas, ainda na antiga Índia milenar, nós iremos encontrar as primeiras expressões de tentar sistematizar o conhecimento humano em obras que pudessem trazer à humanidade os conhecimentos espirituais. E já naquela época bastante remota, não há ainda, a ciência não consegue precisar quando que esses livros de fato foram escritos, e há uma divergência muito grande entre os autores, mas os dados mais próximos de nós apontam uma distância de 6.000 anos em relação a nós, mas fala-se que nesse período ou anterior a isso, a depender dos autores, um conjunto de obras chamado Vedas foi escrito na Índia milenar. Ele foi produzido ainda na forma de tradição oral, sem estar escrito, e por isso ele era cantado. Haviam os Upanishads e os Aranyaks, aonde as verdades contidas nos Vedas eram entregues. Os Vedas ofereceriam para a humanidade a primeira tentativa de sistematizar o saber. Veda, em sânscrito, é conhecimento. Os Vedas, os conhecimentos. E entre os 4 Vedas havia um em particular, o Rig Veda, que ofertava exatamente a informação sobre vida espiritual. Falava de imortalidade, falava de reencarnação, falava de lei de causa e efeito, apresentava nos seus múltiplos cânticos muitas informações preciosas sobre o entendimento da vida em uma época bastante remota, constituindo aí uma expressão religiosa já na forma do chamado hinduísmo, que foi a expressão bastante primeira dentro da nossa humanidade em relação à fé. Pouco tempo depois, nós teríamos uma obra mais estruturada na Índia, o Mahabharata, que eu apresentaria também na forma de versos, uma quantidade muito significativa de conhecimentos espirituais, e dentro do Mahabharata há um pedaço dele chamado Bhagavad Gita, que é onde está o pensamento de Krishna. É uma obra mais curta, ela tem 700 versos, é também um poema, onde Krishna apresenta para seu discípulo Arjuna os princípios da vida espiritual. Krishna apresentaria ali, segundo os hindus, a maior concentração até hoje do chamado Sanatana Dharma, a concentração das verdades eternas.
Ali Krishna falaria da imortalidade, da reencarnação, do mundo espiritual, da lei de causa e efeito, e ofereceria um tratado de conhecimento espiritual muito interessante, dando origem a uma nova religião dentro daquele espaço da Índia, oferecendo para nós os conhecimentos hoje que a gente tem na nossa sociedade, daqueles que são os Hare Krishna, os que estudam o pensamento de Sri Krishna, oferecendo para nós muitas verdades espirituais. Nós, como ocidentais, temos até pouco contato com o Bhagavad Gita, não temos muita intimidade com ele, mas há um trecho do capítulo 8 que acredito que todos nós aqui conhecemos, principalmente os mais velhos. É um trecho no qual Arjuna pergunta para Krishna: mas afinal, quem é você? Quem é você? E Krishna responde para Arjuna: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou o início, o fim e o meio, eu sou a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio. Acredito que aqui algumas pessoas conhecem esse texto. Isso é uma música chamada Gita, que por sinal não tem U, ela deveria se chamar Gita, mas ela se chama Gita porque é Bhagavad Gita. Gita em sânscrito é canção, então a Gita é a canção, Bhagavad Senhor, Bhagavad Gita é a canção do Senhor. E ali Krishna entregaria conhecimentos incríveis. Só que essas verdades espirituais não ficam circunscritas apenas à Índia. Ela migra depois de um tempo e começa a aparecer também no Egito Antigo. Nós iremos ter os templos egípcios com as verdades que os egípcios cultuavam ali nos templos sagrados, onde os conhecimentos demoravam até 20 anos para serem entregues aos seus iniciados. E Hermes Trismegisto é o grande representante do conhecimento hermético, por isso o nome, que era apresentado no Egito Antigo. E ali também repete-se a ideia novamente da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, do mundo espiritual, da comunicabilidade dos espíritos com os homens. Hermes Trismegisto também nos ofereceria essas informações. E nós iríamos encontrar também as mesmas verdades na Cabala judaica, quando a estruturação do pensamento que os judeus apresentariam sobre as verdades espirituais, muito bem guardadas num livro chamado Zohar, ou seja, o livro do esplendor, escrito por Rabi Shimon Bar Yochai. É um livro de 22 volumes, onde as verdades espirituais da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, do mundo espiritual, da comunicabilidade dos espíritos, também vai aparecer mais uma vez. E teremos dentro da Cabala uma obra da Idade Média chamado Sha'ar HaGilgulin, o portal das reencarnações, aonde na Idade Média os grandes cabalistas estudavam os mecanismos da lei de causa e efeito para a produção do fenômeno da imortalidade da alma. E assim também nós iremos encontrar outros grandes representantes dos conhecimentos espirituais passados pela Grécia, como por exemplo Orfeu, Sócrates, Pitágoras, Platão, grandes conhecedores e divulgadores de verdades espirituais, como nós encontramos no livro Fédon de Platão, aonde ali discursos bastante robustos de Sócrates sobre essas questões espirituais nos são entregues naquele momento. Então é um conhecimento que vem atravessando os séculos e as culturas, não sendo circunscrito a um lugar específico, a uma região, a uma época. Está nas várias épocas, nas várias culturas. E assim, esse conhecimento ele foi muito importante para a humanidade. Por que razão? Por que razão? Porque compreender a ideia da imortalidade, compreender que somos seres imortais, compreender que somos capazes de sobreviver à morte, de que nós não temos um destino selado, que podemos voltar. Isso foi muito importante para que a humanidade conseguisse atravessar os seus períodos de crise, suas guerras, secas, furacões, tufões, maremotos, pestes, pandemias, enchentes, lutos. As dores da humanidade, elas eram sempre socorridas pelo conhecimento espiritual, que prestou um excelente serviço à humanidade,
sustentando a criatura para que ela não enlouquecesse diante dos desafios naturais que a existência possui. E foi dessa forma que surge na humanidade uma vertente da espiritualidade que é o monoteísmo, a ideia de um Deus único. A ideia de um Deus único, ela não tem sido bem trabalhada na humanidade. Porque quando nós temos vários deuses, as pessoas têm uma tendência a dizer assim: olha, o meu Deus pensa assim, mas o Deus dele pensa assim. Então para ele está certo lá e para mim está certo aqui também. Então está tudo certo e a gente vai seguindo. Mas a experiência do Deus único, ela tem trazido alguns embaraços para nós. Porque por existir um único Deus, segue-se que só tem uma verdade. E infelizmente a verdade é sempre a minha e não é a do outro. Então quando o judaísmo faz surgir o cristianismo dentro dele, a mensagem cristã, que era uma mensagem toda voltada para o amor ao próximo, para o perdão, para a imortalidade da alma, para essa busca do semelhante, para uma vida de fraternidade e coletiva, ela vai ao longo dos séculos experimentando um processo de afastamento da mensagem original. E exatamente por esse afastamento da mensagem original, o cristianismo que começa a tomar conta do Ocidente, o Oriente continua lá com o pensamento de Buda, de Krishna, dos grandes iluminados que a humanidade já teve, mas o Ocidente, ele começa a utilizar-se da religião como um instrumento nocivo de vigilância e de perseguição. Ao longo de mais de 1000 anos, a sociedade europeia vai experimentar um movimento progressivo de afastamento da mensagem original cristã. Aquilo que era amor vai se tornar intolerância. Aquilo que procurava marcar a fraternidade divide as pessoas, dá início a guerras, confisco de bens, torturas, mortes, perseguições. E quando nós falamos sobre isso, nós não estamos olhando para uma religião específica, estamos falando de nós, humanidade, nós seres humanos, nós produzimos isso, fomos nós que fizemos, porque se este equívoco fosse um equívoco de uma década, foram algumas pessoas que se equivocaram. Se fosse numa região específica, professora Márcia, mas foi uma regiãozinha, mas não foi, foram 1000 anos, deu tempo para a gente dizer, está errado, não pode ser por aí, mas nós não recuamos. E não foi só um tempo largo, como um espaço geográfico muito largo. E o que aconteceu é que nós passamos, depois de um certo período, a perseguir de maneira muito clara e muito violenta aqueles que se apresentavam divergentes do pensamento dominante. Nós fomos nos afastando da mensagem original, e depois de um certo período, nós começamos a achar normal perseguir e até matar as pessoas em nome da fé. Hoje está muito distante já essa realidade. Mas naquele período, ninguém se questionava que uma religião estava determinando a vida e a morte das pessoas. Era tido como uma coisa razoavelmente normal. Cientistas, filósofos, pensadores, pessoas divergentes eram perseguidas e mortas, e embora todo o benefício que a fé conseguia produzir na nossa sociedade medieval, havia ao lado desses benefícios um rastro de destruição muito grande que a fé vinha produzindo nessa nossa sociedade. Mas quem estava, na verdade, produzindo esses desequilíbrios? Não era a espiritualidade. Eram as expressões religiosas que nós tínhamos. Então a humanidade silenciou e aceitou esse processo durante muito tempo. Até que algumas vozes começaram a se levantar e questionar: isso não é possível, isso está errado, isso não pode ser assim. Nós temos que parar esta sanha de perseguição. A fé não pode determinar a morte das pessoas.
E é no período do século XVII, virada para o século XVIII, que nós vamos ter, principalmente na França, o surgimento de um movimento chamado iluminista. Eles se chamam assim porque eles olham para o passado e enxergam só trevas. Esse negócio aqui para trás é só escuridão, porque a ignorância, a perturbação, tortura, morte, fogueira, todo mundo é vigiado. Isso é uma treva. Ah, maravilha. Deus te abençoe, meu filho. Então o movimento iluminista, ele mesmo dá esse nome para ele. Nós somos a luz, porque estava tudo em trevas. E muito timidamente esse movimento começa a acontecer. E nós temos 3 nomes bastante relevantes. Montesquieu, que aparece aí de uma maneira muito forte nesse processo de construção do pensamento iluminista. Nós vamos ter a pessoa de Montesquieu, nós vamos ter a pessoa de Voltaire, também apresentando questionamentos sobre esse fenômeno social que a humanidade vivia, e um terceiro que é Rousseau. Então Montesquieu, Rousseau e Voltaire são os 3 grandes nomes fomentadores do iluminismo. Eles iriam levantar a ideia de que não seria possível que a humanidade caminhasse com esse modelo de religião que nós estávamos vivendo. E um fermento de inconformação com a fé se apresenta nesta virada, na entrada para o século XVIII. O século XVIII, aí sim o iluminismo desabrocha de maneira muito efetiva, e nós vamos ter um trabalho muito interessante feito durante mais de 20 anos por Denis Diderot e Jean d'Alembert, produzindo uma obra enorme chamada Enciclopédia, em que eles tentavam reunir todo o conhecimento da humanidade nesses livros. Nos Vedas foram 4 volumes, a Enciclopédia eram 35. Então eles construíram durante 20 anos esse conhecimento, e aí a ideia se espalhou. Realmente a fé é um problema. A fé é um grave problema para a humanidade. É inadmissível o que acontece conosco. E essa proposta de ruptura, ela vai ganhar corpo, e quando nós chegamos ali no finalzinho do século XVIII, nós vamos ter a chamada Revolução Francesa, que é quando há uma ruptura não só do sentido político, do absolutismo que é rompido ali, como também a ruptura com os modelos de fé que nós possuíamos. A gente pouco fala disso nas escolas, quando se estuda a Revolução Francesa, todo mundo foca na questão política, na decapitação de Luís XVI, naquela coisa da quebra do regime absolutista e tal. Mas teve uma mudança muito grave, que foi uma mudança do pensamento humano. Porque a partir da Revolução Francesa, o cristianismo e a religião, de maneira geral, ela é banida da França. Ela é banida. Os iluministas, no começo, eles não eram ateus, eles eram deístas. Achavam que Deus existia, que havia um Criador, mas ele não intervinha nas nossas questões humanas. Não havia livros religiosos que apresentassem suas ideias, nem homens que falassem em seu nome. Esse era o pensamento dos iluministas. Mas a Revolução Francesa, ela veio com uma grande tsunami. E os sacerdotes foram perseguidos, mortos dentro da nave das igrejas. Todos os bens da igreja foram confiscados pela Revolução Francesa. Uma nova religião se colocou na França, chamado culto à razão. A Catedral de Notre-Dame era a Catedral da Razão. Não se falava mais de fé. Por quê? Porque se imaginava que a fé havia sido o grande instrumento deformador da nossa sociedade. É fato que havia excessos cometidos pela fé, havia. Mas havia muito consolo que a fé também oferecia. Se havia quem se beneficiasse da fé, talvez uma casta marcada por pessoas que exerciam o papel de sacerdotes e que se beneficiavam disso. Mas a grande massa tinha benefícios reais de consolo, de conforto, de esperanças, do tipo: hoje eu sou pobre, mas amanhã eu serei rico. No mundo espiritual, eu terei a compensação da minha pobreza. Hoje eu não tenho, mas o Senhor me dará riqueza. Hoje eu não possuo, mas Ele está me vendo. O Senhor está cuidando de nós.
Mas o que foi que aconteceu logo depois da Revolução Francesa? Nós que fizemos uma fratura na história da humanidade e decidimos que ser moderno, que ser capaz de criar uma nova realidade na nossa humanidade, era nós decidirmos marchar sem fé. Grandes pensadores do século XIX irão defender a ideia, entre eles Feuerbach, Ludwig Feuerbach, é um dos grandes divulgadores da ideia de que a religião era uma coisa muito perniciosa e que ela deveria ser extirpada da sociedade, que o cristianismo era um câncer que precisava ser tirado. E essas ideias, elas, exatamente pelos excessos cometidos lá atrás, ela realmente deveria ser arrancada. Nós temos uma obra espírita chamada A Libertação do Sofrimento. Joana de Ângeles é autora espiritual, e ela comenta no capítulo 2 dessa obra, que a humanidade poderia ter tirado o fanatismo, e estaria correta se ela fizesse isso, porque o fanatismo precisa ser combatido, que ela poderia combater a religião, porque sem religião a gente vive, mas nunca deveria ter combatido a espiritualidade do homem. Esse foi o equívoco da Revolução Francesa, mas a gente entende o porquê. Foram muitos os excessos que a fé produziu, que fez com que essa ruptura acontecesse. Então as academias de ciência, elas se encharcaram do ateísmo, elas se embebedaram da negação do espiritual por uma razão: o medo da perseguição sofrida durante 1000 anos. E se o pensamento religioso voltar a dar as regras para o jogo? Não podemos deixar isso acontecer. Então, um certo temor de que a religião reassumisse o papel central na nossa sociedade, justificou as mudanças que nós experimentamos desde o século XIX até os nossos tempos atuais. As promessas do século XIX era que a humanidade sem Deus seria uma humanidade mais feliz, porque a humanidade sem Deus não teria as peias da religião, não teria os tabus, não teriam as repressões, as pessoas seriam livres, e isso formaria uma sociedade muito mais bonita, linda sociedade. Não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: quando nós tínhamos a crença de uma imortalidade, que vem desde a pré-história, nós pensávamos assim: não tenho aqui, mas vou estar lá. Meu filho não morreu, está do lado de lá. Eu tenho uma série de consolações dentro de mim, e as minhas expectativas de felicidade, se não estão aqui, estão lá. Se eu for bom, eu terei uma felicidade lá. Todo esse raciocínio é tirado, e o que fica é o seguinte: a vida é só essa, só o que você vê é o que existe, e você tem que ser feliz aonde? Aqui. Então a pessoa quer ter a casa mais bonita, o carro mais bonito, o marido mais bonito. Isso é muito difícil. Quer ter o corpo mais bonito, esse monte de academia. A gente deve fazer academia para manter um corpo saudável, né, dona Nelly? Tem que ter um corpo saudável. Mas a gente às vezes não está, a gente está atrás de um corpo perfeito, isso não tem. Como é que eu vou ter 93 com um corpinho de 20? Não dá para ter. A gente tem que aceitar isso. Então nós hoje estamos enlouquecidos atrás de uma felicidade que a vida material não é capaz de oferecer. E é isso que tem nos enlouquecido. Nós nunca fizemos tanto uso de medicamentos controlados como temos hoje. E na verdade a gente nem sabe o quão doentes nós estamos, porque está todo mundo medicado, né? Então, como boa parte de nós está medicada, a gente acha que está todo mundo tranquilo. Nós só vamos saber quem somos nós se a gente suspender por 1 ano todo o remédio tarja preta. Aí a gente vai saber qual é o nosso verdadeiro estado psicológico. Então nós estamos muito adoecidos. E esse adoecimento, ele vem de onde? Da secura que acontece em nós em função do fechamento das portas da espiritualidade. Eu não estou me referindo a uma religião em particular. Estou dizendo da espiritualidade no sentido mais pleno. A cada censo que o IBGE, onde eu trabalho, faz, cresce o número das pessoas sem religião. Está crescendo. Mas isso não quer dizer que estejam crescendo o número das pessoas que não acreditam em nada. Está crescendo o número das pessoas que não têm religião.
Eu não me encaixo em nada, mas eu posso de repente acreditar em Deus, mas eu não quero uma fé específica, eu não quero ser reconhecido por um rótulo, mas eu reconheço a existência de um Criador. Por quê? Porque as pessoas estão sentindo necessidade de espiritualidade. Vocês são muito jovens, não têm a idade, então não sabem, mas eu vou dizer para vocês, não existia um negócio que hoje existe chamado autoajuda. Isso não existia, isso é novo. Por que existe autoajuda hoje? Porque as pessoas estão carentes de alguma coisa próximo da religião, mas elas não querem usar o nome de religião porque a religião é problemática, então vamos usar um caminho alternativo. Então nós criamos um instrumento chamado autoajuda, aonde as pessoas usam esse instrumento. Então, por exemplo, uma pessoa religiosa assim, perdoa minha filha, não faz isso não, olha, Jesus disse tanto para nós que a gente deveria perdoar, perdoe, não guarde isso não, porque foi Jesus que falou, perdoe seus inimigos, faça um esforço, perdoe. Já o pessoal do autoajuda quer falar do perdão, mas não quer usar os conceitos religiosos. Aí diz assim, ai amiga, joga para o universo, joga para o universo. Esse negócio de joga para o universo, é exatamente isso, é a tentativa de criar um instrumento que leve a criatura a uma reconexão com o seu eu superior. Em vez de dizer assim, ai graças a Deus deu tudo certo, Deus está cuidando da gente, as pessoas dizem, não se preocupe, o universo conspira a nosso favor. Essas ideias, elas são resultado deste movimento que nós fizemos e que nós não conseguimos encontrar essa sociedade feliz no fundo desse túnel. Só que eu tenho notícias boas. Já se passaram muitos anos da Revolução Francesa até hoje. Já tem bastante, são mais de 230 anos que isso aconteceu. Então a humanidade está começando bem devagar a baixar a guarda e começar a reconhecer a possibilidade de que alguma coisa do campo da espiritualidade possa ser reconhecido como verdadeiro. Não religião, isso aí é uma outra conversa, mas a ideia da espiritualidade começa a ser reconhecido. Trabalhos que são feitos hoje dentro da quarta força da psicologia, chamada psicologia transpessoal, têm nos oferecido bastante material sobre a compreensão de que o inconsciente, na verdade, é formado pelas memórias de épocas bem remotas que nós já vivemos no passado. Então há uma série de psicólogos hoje trabalhando essa vertente do entendimento de que esse chamado inconsciente, na verdade, é o repositório das nossas memórias, guardados no porão das nossas consciências. E que em função de alguns gatilhos, esses porões às vezes estão abertos. E essas subpersonalidades lá da psicossíntese podem aparecer exatamente em função das histórias que nós já vivemos e que somam ao consciente algumas vezes, precisando ser atendidas, tratadas, ouvidas e curadas tanto quanto possível. Então, a quarta força, que é a psicologia transpessoal, psicologia positiva, aonde a doutrina espírita se aproxima muito na sua forma de abordagem, pode oferecer para nós grandes contributos no entendimento da criatura humana. As ciências estão convergindo na direção do entendimento de que a oração, ela tem um poder curativo muito grande. Capacidade que nós podemos hoje fazer de experimentos em que se estuda pessoas que oram e pessoas que não oram, a capacidade que essas pessoas têm de recuperação de uma doença. Segundo experimento, quem tem fé e os que não têm fé, como é que funcionam diante de uma doença grave? Os experimentos demonstram que elas têm um poder de recuperação maior, por conta dessa compreensão de algo superior que nos tutela. Experimentos que são feitos aqui na região do Triângulo Mineiro nos oferecem informações sobre a aplicação de passe e os resultados que se faz com duplo cego, inclusive. Nem quem está dando passe sabe, nem quem está recebendo sabe, e aí eles trabalham o grupo de controle e verificam, e realmente existe evidências estatísticas que apontam que o passe verdadeiramente exerce
uma capacidade curativa nas pessoas que estão inseridas nesse contexto. Então eles colocam pessoas que recebem passe, outras que não recebem. A pessoa só põe a mão, mas não está dando passe nenhum, não é passista, não é nada, só simula e calcula o grau de bem-estar da melhoria que eles estão, e o outro grupo de controle que não recebeu nada, e você vai controlando isso para verificar, e as comprovações levam nessa direção. Mas talvez o grande impacto para a mudança de paradigmas não vem especificamente da psicologia, mas virá da medicina. As experiências de quase morte, que têm sido pesquisadas no mundo inteiro, principalmente por médicos que não acreditam em nada, em termos espirituais, têm levado a algumas conclusões muito interessantes, da necessidade de mudança dos próprios paradigmas científicos, pelo entendimento do que seja de fato a vida. Porque nas experiências de quase morte, o indivíduo está com o cérebro completamente apagado, não há nenhum registro de atividade cerebral, mas a pessoa, quando retorna da experiência de quase morte, fala o que se conversou, fala quem entrou, quem saiu da sala. E a grande pergunta hoje da medicina é: esse fenômeno é real? A grande pergunta é: onde está armazenada essa memória, já que não é no cérebro? Porque o cérebro está apagado, não tem atividade cerebral, mas a pessoa lembra, sabe até o que foi dito. Ela não pode lembrar, ela não teve atividade cerebral naquela janela de tempo. Então, hoje, as discussões no meio acadêmico são a revisão do paradigma que a gente tem para a construção de um novo paradigma. E a medicina está indo numa direção na qual ela não trabalha a ideia de criar um novo paradigma, chamado paradigma espiritualista, ou paradigma da espiritualidade. Não é assim que estão sendo chamados. Chama-se paradigma pós-materialismo. Então nós tivemos uma onda, um período materialista, de negação de tudo que era espiritual, e agora nós estamos tendo o paradigma pós-materialista, que vai oferecer para nós uma revisão completa do entendimento do que seja a vida. Do mesmo flanco da medicina, nós também iremos ter grandes contribuições de uma nova ciência surgida, chamada epigenética. A epigenética é a confirmação de muito daquilo que as obras espíritas falavam desde a década de 40, em 1944, quando um conjunto de obras de um autor espiritual chamado André Luiz veio. Ele falava sobre a possibilidade de que o comportamento humano interferisse nas características do genoma humano. A gente falava, mas ninguém sabia como era. Hoje nós sabemos. Hoje a ciência materialista já fala sobre isso. A metilação das histonas, aonde o comportamento das pessoas produz substâncias, nem estou falando de neurotransmissores, que é uma outra vertente, uma outra questão, mas essas substâncias vão e elas inibem determinados genes do DNA. Doenças que deveriam se manifestar, não se manifestam, por conta do meu psiquismo, da maneira como eu vivo, se eu tenho fé, se eu não tenho fé, se eu tenho otimismo, se eu não tenho otimismo, se eu sou uma pessoa depressiva, se eu não sou, aquele processo vem e inibe o gene. E uma doença que deveria se manifestar, não se manifesta. Ou ao contrário, algo que não deveria acontecer, se manifesta. Então, pela epigenética hoje, acabou a ditadura dos genes, de que a pessoa é o fruto dos seus genes. O gene pode ser expresso ou não pela expressão gênica dele, a partir da possibilidade de que essas experimentações de ativação e desativação de genes possam acontecer. Não é como a mutação, que a mutação é definitiva. No caso da epigenética e da metilação, isso pode acontecer esse ano, ano que vem pode desacontecer. Acontecer agora, depois para. A mutação é para todo sempre, deu, não tem como reverter. Então nós estamos vivendo a antessala de um novo paradigma para a humanidade, em que nós vamos nos reaproximar dessas questões da espiritualidade, sem o medo das religiões e sem o medo do fanatismo religioso, que realmente é pernicioso. Mas a espiritualidade, ela está na lei da natureza, ela faz parte da nossa natureza, e nós precisamos fazer as pazes com a espiritualidade. É necessário que a espiritualidade e a ciência voltem a se juntar, como era no Egito Antigo, onde os sacerdotes eram cientistas e ao mesmo tempo doutores nos conhecimentos espirituais. É preciso que a gente perca o medo disso e reúna finalmente
fazendo as pazes entre esses dois braços do conhecimento humano, tão importantes para a libertação dos sofrimentos que a nossa humanidade vive. Já basta de tantas dores, de tantas dificuldades, de tanto adoecimento na nossa sociedade. É preciso que nós tenhamos dois ouvidos, um ouvido para a ciência, um ouvido para a espiritualidade, para que a gente ouça as duas questões e consiga oferecer a melhor terapêutica possível para a nossa humanidade tão adoecida. Nós temos uma poesia de Castro Alves, chamada O Vidente, em que num trecho dessa poesia ele fala que no futuro da humanidade, a fé, a pomba mística e a águia da razão irão se levantar do vale escuro da alma, voando juntas na direção do infinito, criando uma nova era para a nossa humanidade. Eu sinceramente desejo que estes momentos já estejam acontecendo aqui na Univale, aonde nós já temos a nossa cadeira sobre espiritualidade, muito importante para que a gente tenha esses espaços de diálogo, sem que a gente queira estabelecer uma religião em particular, não isso, mas a compreensão bela e natural dos fenômenos psíquicos que são reais, e a gente enfim conseguir entregar para a humanidade uma grande proposta terapêutica baseada no amor, na fraternidade, no perdão, na compreensão da vida imortal, vendo Jesus não como um ser divinal, mas vendo Jesus como as obras espíritas nos trazem, um Jesus descrucificado e que é apresentado para todos nós como sendo não uma coisa divina, mas o terapeuta divino de todos nós, pela proposta excepcional que ele tem para nos oferecer a felicidade. Muito obrigado.